Tá chegando o Natal e eu sem R$1. Vai chegar o ano novo e eu tô liso de novo. É Natal, nós sem R$1. Ano novo, vamos trabalhar de novo. A gente não tem tempo de sofrer, a gente tem que trabalhar. Então segue a vida, amor. Levanta a cabeça, princesa, e vai. Tem uma coisa muito errada no Brasil quando 1 litro de leite vale menos que uma dose de pinga no balcão do boteco. E pior ainda é ver gente rindo, fazendo piada e chamando de choradeira aquilo que é, na verdade, o sufoco de quem produz o alimento mais consumido do mundo. Hoje o papo é sério, é raiz e é revoltante. O preço do leite virou uma vergonha nacional. E aí, meus amigos produtores de leite? É aquela notícia que o dono do laticínio tá pra dar pra nós, hein, que o leite aumentou. Já chegou aí na região de vocês? A minha aqui ainda não. Estamos esperando também. Trabalho. Dinheiro não tem. Trabalho. Dinheiro não tem. Trabalho. Olha, antigamente, quem tinha gado era um cabo orgulhoso, um cabo turrão. Hoje em dia você tem um nó de gado, um cabo de... Coitado, pia. Tá sofrendo. Aquele é um pobre. É um sofredor. Isso aí já foi-se o tempo. Quem fica tirando sarro do produtor de leite dizendo que é mimimi ou choradeira não faz ideia do perrengue que o homem do campo está passando. O leite, que já foi chamado de ouro branco, virou piada no Brasil. Hoje a média paga ao produtor gira em torno de R$2 por litro. E em muitos lugares a coisa é ainda mais feia. R$1,80, R$1,70 e até absurdos R$1,50 por litro de leite. Agora vamos colocar isso na ponta do lápis, daquele jeito que o produtor entende. Uma vaca boa que produz acima de 20 litros de leite por dia não sai por menos de R$15 mil. E não adianta achar que vaca vive só de pasto bonito e água fresca. Sem ração, sem mineral, sem trato de qualidade, ela simplesmente não produz. Enquanto isso, tudo subiu. A ração disparou, os insumos aumentaram, o salário do vaqueiro subiu. Aliás, como deveria. Combustível, energia, veterinário, manutenção, tudo mais caro. Aí você vai no supermercado e vê a caixinha de leite passando fácil dos R$6. Queijo, manteiga, iogurte, tudo muito caro. Mas, curiosamente, só uma coisa cai: o preço pago ao produtor. E o mais absurdo de tudo, mesmo na seca, período que a produção naturalmente cai e antigamente o preço subia, agora o valor continua despencando. Como explicar isso? Como explicar que todo mundo ganha nessa cadeia, menos quem tira o leite da vaca todos os dias, faça sol ou faça chuva? Galera, fala um negócio pra vocês, não tá nada fácil não. O preço do leite, cada mês que passa, cai lá embaixo. Olha esse resfriador aqui, lotado de leite. Mas que adianta? Tá lotado de leite, que sendo que o preço do leite tá lá embaixo. Aqui no sítio são 3 famílias que vivem do leite, galera. Não tá fácil pra ninguém. Nós vai vender tudo das vacas e vai fazer o quê? Tem que arrumar um serviço na cidade. Olha aí, ó. Leite a R$1,50. Olha o que acontece, ó. Olha lá, ó. Como é que faz o leite a R$1,50? Vai tudo pro açougue. E olha aqui pra vocês verem tanto que as leiteiras é top, ó. Isso aqui foi mais um leiteiro que desistiu, ó. Fala, moçada, aí ó, o alimento mais barato do Brasil hoje, ó. Acredito que 1 litro de leite não compra um picolé, porque esse picolézinho de água e suco, mais ruimzinho que tem. 1 litro de leite nosso não compra um picolé daquela, se você quiser. Uma garrafinha de água, compra 2 litros de leite nosso. Perigoso não dá ainda, hein. E porque dá trabalho pra chegar até aqui, hein. Aí, ó, tem tudo isso aqui envolvido, ó. Aqui saiu a 1,65 litros de leite. Cada mês tá baixando mais aí. Onde nós vamos parar com isso, hein? Enquanto todo mundo discute geopolítica, o leite caiu. Na verdade, ele não parou de cair até hoje. E quer saber a verdade? Ninguém se importa. Eu não vejo protesto, eu não vejo revolta e eu não vejo campanhas nas redes sociais. A culpa é sempre a mesma. É o agro, ele explora, ele é tóxico, ele mata. Mas a realidade, ela é outra e ela está escancarada. Existe um setor que emprega milhares de brasileiros, produz um alimento que está na mesa de todo mundo e mesmo assim está quebrando. Demissões, fazendas fechando, gado sendo vendido para sobreviver, mas nada disso vira manchete, porque não dá like e não é instagramável, né? Enquanto a cadeia do leite não for milionária, não for trend, não for bonita, a gente segue assim,
sozinho no E bar. quando a conta não fecha, o produtor faz o quê? Chuta o balde, né? Literalmente. Muitos estão vendendo vacas matrizes para pagar dívida, outras estão indo direto para o frigorífico, abatidas como se fossem gado de corte. O leite, que antes era renda, virou prejuízo. Tem produtor que simplesmente parou de tirar o leite, deixou tudo para o bezerro, aquilo que antigamente sustentava a família inteira. Resultado, vaqueiros perdendo emprego, currais sendo abandonados, desmanchados ou adaptados para gado de corte. E como se não bastasse, os laticínios ficam cada vez mais exigentes. Exigem novos equipamentos, melhorias, investimentos altos e ainda querem estrada boa, porque se o caminhão não chegar no conforto, o leite não é recolhido. Famílias que há décadas vivem da atividade leiteira estão desistindo, estão migrando para a agricultura, para outras criações, para qualquer coisa que dê menos dor de cabeça. O leite, que sempre foi segurança, virou risco. O cara que quer voltar a tirar leite é porque ele é doido, doido, pode fazer exame na cabeça que ele é doido. Ainda mais agora que o leite não tá valendo nada, tá doido, pode internar ele, manicômio. Hoje estamos aqui, como vocês podem ver, descarregando a última viagem da nossa associação, nessa fábrica, nessa indústria, que gerava, pessoal, estou falando no passado porque gerava 69 empregos aqui e hoje está encerrando as atividades. Aí o povo diz bem assim, 1 litro de leite é caro. 1 litro de leite por R$3 é caro, hein? Vai comprar uma vaca, pô. Compra uma vaca e acorda todo dia 4 horas da manhã e vem pro curral, oi. Tira leite na lama, pra você ver. Ô leiteiro, esse tá ruim pra você. Que tá tirando leitinho das suas vacas aí que você mesmo tem. Você imagina pro cara que comprou as vacas financiadas de 15 mil de embrião, ainda tá comprando ração e comida pra elas, hein? Nossa senhora, quando eu falo que o trem da gente tá ruim, a gente tem que olhar pra trás, que tem nego doidinho pra pegar o lugar da gente na fila, que pra trás tá muito pior, viu? O cara com uma vaca 15 mil, silagem R$400 a tonelada, ração de quase 2 conto o quilo. Ele tá morto, você tá doido, sobra nada, só experiência de vida. Olha lá, você não tá pagando no bolsinho dele pra tirar um troquinho, viu? Daí vocês sabem quanto que a gente tá recebendo por litro de leite? 1 litro de leite. Menos de uma dose de pinga da bodega aqui da comunidade vizinha tá mais cara que 1 litro de leite. A gente tá recebendo 1,90 litro de leite. É uma vergonha, uma vergonha. A gente demora 3 anos para produzir uma vaca. Hoje, uma vaca produzindo tá valendo R$15 mil. Uma vaca de primeira, segunda cria. Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso o quê? Que a gente tá trabalhando no vermelho. A minha mão de obra tá sendo praticamente gratuita. A gente entrega um leite rico em vitaminas, proteínas e cálcio. A gente entrega o mês inteiro, o leite do nosso mês, para receber no outro mês, quem sabe Deus, o valor que vão nos pagar. A gente quer preço justo. Preço justo já. Muita gente aponta o dedo para o governo e a pergunta que fica é simples. Como o produtor recebe R$ 1,80 por litro e o consumidor paga mais de R$ 5,00 no mercado? Alguém está ganhando muito dinheiro nessa história. E com certeza não é quem acorda de madrugada para tirar o leite. Há quem diga que os laticínios nunca ganharam tanto. Além do leite in natura, os derivados estão com preços altos e vendas aquecidas. Queijo, iogurte, manteiga, tudo muito valorizado. E o que se percebe é que a cadeia está completamente desequilibrada. Se nada for feito agora, as mudanças serão inevitáveis. Menos produtores, menos leite e lá na frente, possivelmente, escassez do produto. E aí o leite some, o preço explode para o consumidor e todo mundo finge surpresa. Mas o aviso está dado. Vocês acham que é barato comprar papel para ter uma higiene adequada para as vacas? Vocês acham que é barato comprar pós-dipping e pré-dipping que acaba absurdamente rápido? Vocês acham que é barato para plantar sorgo no verão, para plantar pasto no inverno para as vacas e manter as vacas? Vocês acham que é barato comprar ração para as vacas? Vocês também acham que é super barato manter uma vaca quando ela fica doente, remédio, veterinário e todo o raio do caralho que o parta? Acham que é barato? Porque devem estar achando. Devem estar achando que o produtor rural tem cara de idiota, que o produtor rural tem cara de otário pra todo mês estar baixando o leite. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Estou aqui para mostrar o meu indignamento e de grande maioria dos produtores de leite.
um descaso, uma vergonha com quem trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, para chegar no fim do mês e nem saber quanto que vai conseguir receber, se o dinheiro vai dar para pelo menos cobrir o custo de produção. Gente, vocês estão sabendo que vai dar mais uma queda no leite em pleno janeiro? O pessoal falando que vai baixar mais 15, 20 centavos. Gente, o que o agricultor vai fazer se continuar assim, gente? Vocês me falam? Aqui, ó, tem muito custo. Os insumos estão caríssimos para comprar, para tu plantar. A ração delas não baixa 1 centavo. O mercado, caríssimas coisas. E ainda tem gente que defende um governo desse, gente. Eu não tô falando só da parte da agricultura. É um geral. O problema do leite não é choradeira, é matemática simples. Não existe atividade que sobreviva vendendo abaixo do custo de produção. O produtor não quer ficar rico, só quer dignidade para continuar produzindo. Enquanto 1 litro de leite valer menos que uma dose de pinga, alguma coisa está muito errada no país. E quem ri hoje pode acabar pagando caro amanhã, no bolso e na mesa. E se você é produtor, comenta aqui como está a situação na sua região. Se você é da cidade, preste atenção, viu? Sem o homem do campo não tem leite, não tem comida, não tem país que se sustente. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. 2 horas da tarde, agora que eu vou tirar leite. E eu achando que eu ia passar o resto do dia de boa, ia tirar o leite de manhã, ia passar o resto do dia de boa, tomar minha cerveja gelada, comer minha carne assada. Aí nem bebi, porque como é que ia tirar o leite agora de tarde? O que eu vou beber, ó? Café. E se quiser.